Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos continuar destrinchando, passagem por passagem, a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, todos os seus ensinos, todos os seus milagres, né? Tudo que o Senhor fez aqui nos serve para a nossa caminhada no dia a dia. E hoje tem uma passagem assim bem pequena, bem curta, encontra-se só no Evangelho escrito por Mateus, mas é uma passagem linda, é uma passagem que o Senhor Jesus nos traz um ensino maravilhoso e que eu venho e quero compartilhar para a tua vida. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e estou muito feliz de cada domingo estar aqui, entrando em teu lar, entrando na tua privacidade, para trazer o tesouro mais preciado que o ser humano tem, que é a palavra de Deus, tá bom? Nunca esqueça disso, dinheiro nenhum supera o que a palavra pode trazer para a tua vida, tá bom? Então, hoje vamos abrir as nossas Bíblias, tá bom? Mas antes de abrir as nossas Bíblias, eu peço que este vídeo você compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com sua família, com seus amigos. Já entra no canal, inscreve-te no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Para quê? Para que o YouTube veja que o conteúdo ele está sendo observado, ele é um conteúdo importante e o próprio YouTube mande esse conteúdo e a outras pessoas, tá bom? Mas você fazendo isso, você se converte em um canal de bênçãos do Senhor Jesus, porque você está levando a palavra dele, a outras pessoas que hoje estão precisando, que estão em trevas espirituais, que estão sendo subjugados pelo inimigo, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias, sem mais delongas, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24, entre o 24 e o 27, tá bom? É uma passagem curtinha. E a palavra de Deus diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Ou dos estrangeiros, em outras traduções, Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não os escravizar ou escandalizar, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Então, olha que passagem curta, interessante. Pedro questionado se Jesus pagava um determinado imposto. Pedro falou que sim. Jesus perguntou se os filhos dos reis pagam imposto ou é só os estrangeiros ou os outros que pagam. No final, com certeza são os estrangeiros, não são os filhos do rei que pagam o imposto. Mas, para não escandalizar, para não formar situação inadequada, Jesus fez outro milagre, mandou a Pedro ao mar, primeiro peixe que pegar na boca ia ter a moeda que ia pagar o imposto, tanto de Jesus como de Pedro. Glória a Deus, vamos explicar esta passagem sem mais delongas, tá bom? Bom, Jesus e os discípulos estavam reunidos na Galileia depois de passarem
há algum tempo em Cesareia de Filipe. Os cobradores de imposto de 2 dracmas, assim se chamava o imposto, se aproximaram de Pedro assim que chegaram à cidade de Cafarnaum, perguntando se Jesus pagava o imposto. Esse imposto era um imposto que remontava ao tempo de Moisés. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 30, entre os versículos 11 e 16. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas, receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Então, aqui vemos que esse imposto foi um imposto definido por Deus, na época de Moisés. Com qual objetivo? Para a manutenção e o trabalho na tenda do encontro. Qual era a tenda do encontro? O tabernáculo, O tabernáculo que no deserto era montado para os sacrifícios, para a adoração, tá bom? Então, cerca de 1500 anos depois, aquele imposto ainda estava sendo cobrado, mas havia sido convertido em dracmas e se tornou o imposto de 2 dracmas. Dracma era uma moeda, era certo valor. Aqui a gente vê, era um valor assim que representava 2 dias de trabalho braçal. O propósito do imposto era apoiar o serviço da tenda do encontro na época, que na época de Moisés, no Êxodo, era o tabernáculo no deserto. Agora, na época de Jesus, o tabernáculo do deserto havia sido substituído pelo templo, que se encontrava na cidade de Jerusalém. Então, agora o imposto anual havia se tornado o imposto do templo. O imposto era cobrado anualmente de todos os homens de 20 anos para cima, sendo destinado à manutenção do templo, tá bom? Valia meio estáter ou ciclo por pessoa, Esse valor correspondia a 2 dias de trabalho braçal, como eu falei. Aqueles que coletavam o imposto, os cobradores de imposto de 2 dracmas, eles reconhecem que Pedro era discípulo de Jesus. Aí perguntam-lhe: seu mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Sob a ocupação romana, na época, durante os dias de Jesus, o imposto era permitido pelos romanos, eles permitiam que cobrassem esse imposto, mas ninguém era legalmente obrigado a pagá-lo. Não era um imposto que ia às arcas de Roma, era um imposto que se usava para o templo. Os romanos permitiam que fosse cobrado, mas se alguém não pagava, Roma, como poder militar, não intervia e não fazia nada, tá bom? Porém, embora fosse voluntário, esperava-se que todo judeu justo o pagasse. Segundo escritos da época, era o imposto que mais eles gostavam de pagar. Por quê? Que representava os cuidados do templo de Deus.
os israelitas consideravam o templo como a casa de Deus, né? Então eles faziam questão de pagar esse imposto porque por amor ao Senhor, tá bom? A pergunta deles a Pedro foi uma armadilha, tá bom? Eles provavelmente estavam tentando encontrar algo que pudessem usar contra Jesus. Eles sabiam que Jesus era pobre, eles sabiam que Jesus não tinha dinheiro. Mas aí eles vêm com uma perguntinha sarcástica: o seu mestre não paga o imposto? Quantas vezes isso não acontece, hein? Quantas vezes uma pessoa te quer humilhar ou quer te desacreditar fazendo uma perguntinha dessas, né? Você não faz isto, você não faz aquilo. Então, o enquadramento da sua pergunta antecipou uma resposta negativa, tá bom? Seu mestre não paga o imposto de 2 dracmas, não é? Mateus registra a resposta de Pedro como um simples sim. Sim, ele paga, sim, sem problemas. Quando Pedro entrou na casa, que provavelmente era sua própria casa em Cafarnaum, Jesus o abordou primeiro e o saudou com uma pergunta surpreendente. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra coletam impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Esta pergunta certamente surpreendeu a Pedro. Ela apresenta um vislumbre da onisciência de Jesus. Jesus sabia que os cobradores de imposto haviam perguntado a Pedro isso, embora ele não tivesse presente no momento, porque a pergunta foi feita na rua, tá bom? Depois de ouvir a pergunta de Jesus, Pedro responde corretamente que os reis da terra coletam seus impostos dos estrangeiros e não dos filhos. Usando a resposta de Pedro, Jesus amplia a lógica para declarar o que acontece com seus filhos. Os filhos dos reis terrenos estão isentos de pagar impostos a seus pais, tá bom? No entanto, Jesus não estava primariamente interessado nos reis da terra ou em seus impostos. Ele estava perguntando principalmente sobre si mesmo, tá bom? Jesus era o Filho de Deus. Aliás, é o Filho de Deus. Sua pergunta traçava uma comparação entre eles e o Rei do Céu. Assim como os reis desta terra não cobram imposto de seus filhos, o Rei do Céu também não exigiria que seu filho pague o imposto de 2 dracmas para seu próprio templo. Jesus se referiu ao templo como a casa de meu Pai. Olha o que está escrito em João, capítulo 2, versículo 16. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas de aqui. Parem de fazer da casa de meu Pai um mercado. Bom? E Pedro já havia confessado que Jesus era o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16:16 está escrito: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta de Jesus, portanto, era uma maneira de mostrar a Pedro que, como Filho de Deus, ele não tinha obrigação de pagar o imposto de 2 dracmas. Nenhum. Tá bom? No entanto, Jesus não ignorou a questão. Ele estava disposto a pagar. Ele estava disposto a pagar o imposto de qualquer maneira. Isso seria um testemunho para os judeus, bem como um meio de manter a integridade de Pedro, que havia respondido sim à pergunta sobre se Jesus pagava o imposto do templo. Para evitar qualquer escândalo, Jesus instrui Pedro a ir até o mar
lançar o anzol e verificar a boca do primeiro peixe que pegar. Lá, Pedro encontraria uma moeda suficiente para pagar o imposto de ambos. Mateus não relata explicitamente que Pedro fez isso, mas o texto implica que o discípulo fez exatamente como Jesus havia ordenado. Não tinha por que não ir, hein? Aliás, precisava pagar. Essa provisão milagrosa também mostra como Deus supriu o custo do imposto sem que ele fosse um fardo para seu filho. A provisão milagrosa paga por Jesus e Pedro pode implicar que Pedro também estava entre os filhos do rei. Pedro estava também entre os filhos do rei e era um membro real do reino de Cristo. E como tal, também não era obrigado a pagar tal imposto. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, entre os versículos 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Esse ato milagroso é uma poderosa demonstração de como Deus cuida das nossas necessidades, muitas vezes de maneira que não podemos antecipar. Os milagres diários são lembretes do amor e do poder de Deus em nossas vidas. Ao obedecer a Deus, encontramos soluções divinas para nossos problemas mundanos, reforçando que Ele está conosco em todos os caminhos que percorremos. Sendo assim, esse episódio ensina que mesmo diante de exigências e leis humanas, podemos confiar plenamente na provisão de Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de nós e está sempre pronto a nos ajudar de forma miraculosa. Diante disso, cada passo que damos sob sua orientação nos aproxima mais de viver as promessas divinas, assim como ensinam as Escrituras. Assim, vivemos não apenas em obediência, mas em um relacionamento profundo e confiante com o Criador, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Glória ao Senhor, hein, queridos? Então, aqui vemos um exemplo de como Jesus, primeiramente, Jesus, todos sabemos que ele se desfez da sua glória, ele se desfez de todo o seu poder, e ele se fez carne. É como se fala, ele se fez pecado por nós. Ele veio e foi questionado, tentaram humilhá-lo, tentaram desacreditá-lo, inclusive obrigaram ele a pagar praticamente o imposto de seu próprio tempo. Mas ele fez sem reclamar, ele fez confiando na provisão de seu Pai e no poder que o Pai deu para ele, né? Aqui na terra. Ele não foi lá brigar, a reclamar de suas coisas para os cobradores de impostos, não foi lá exigir nada. Simplesmente obedeceu às autoridades, coisa que muitos de nós às vezes não conseguimos fazer, né? E Cristo está dando o exemplo aqui. Sempre deixar para Deus toda a vingança. Se você acha que está sendo injustiçado, gente, faz a sua parte.
e deixa que Deus te justifique. Os cobradores de impostos, achando que Jesus não ia fazer nada, com certeza ficaram envergonhados. Por quê? Porque Pedro levou a moeda. Pedro levou a moeda que pagou o imposto de Jesus e pagou o imposto dele também. Porque com certeza Pedro não tinha também para pagar. Ficavam todo dia na rua pregando. Mas você vê como o Senhor, quando você trabalha para Ele, quando você está em obediência, pregando o Evangelho, levando a verdade aos outros, muitas vezes, e você não consegue nem fazer para você, Ele te dá uma provisão, Ele te ajuda. Não é para estar vivendo só a costas da obra, né? As custas da obra, não. Mas no momento que de verdade você precisa, Deus entra com provisão na tua vida. E aqui é um exemplo que Jesus dá para todos nós, né? Então, vamos a pensar em que estamos fazendo hoje com as nossas vidas, com os nossos recursos, né? E confiar que o Senhor, Ele tem nos cuidado, Ele tem nos abençoado. Muitas vezes em momentos de muita carência, muitas vezes em momentos de muita angústia, momentos em que a gente pensava que ia ser destruído, momentos em que a gente pensava que não dava para mais, que só restava abrir um buraco e entrar nele e tampar para morrer. Deus sempre deu uma virada de chave. O Senhor sempre veio com provisão. O Senhor sempre veio com alguma coisa, com sabedoria, com algum meio, com alguma ideia, com algum ato de sabedoria para nos ajudar e para nos tirar desse problema. Se hoje nós estamos vivos e contando isso aqui, é sem dúvida nenhuma por livramento total de Deus na nossa vida. Nunca esqueça isso. Se hoje você está reclamando, como todos nós fazemos, se hoje a coisa está difícil e o negócio está feio, pense e lembre para trás que às vezes teve pior e Deus te tirou. Então, confia. A única coisa que temos que fazer é continuar nos caminhos do Senhor, sem ir para a direita, sem ir para a esquerda. Continua nos caminhos do Senhor. Continua fazendo o seu trabalho, continua fazendo a sua obra, continua reforçando o seu ministério, continua trabalhando, continua procurando recursos para sua casa, sua família. Ajude a todo aquele que puder. Faça o que está escrito com amor, com tranquilidade, com bom ânimo. No mundo teremos aflições, como Jesus falou. Ninguém, gente, os justos, nenhum justo vai estar isento de aflições. Essa história de viver uma vida sem aflições na terra não tem. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Terão, todos. Mas tenham bom ânimo. Então tudo que a gente fizer, tem um bom ânimo. Por quê? Porque Jesus prometeu. Ele venceu o mundo, então nós venceremos também. E lembra uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você obedece, você está amando o Senhor, e tudo vai cooperar para o bem. Essa dívida que você tem hoje vai cooperar para o seu bem. Esse problema de doença que você tem hoje vai evoluir para o seu bem. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque a palavra está prometendo, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tenha fé, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo, por mais um dia em que o Senhor trouxe
para nós o ensino da Tua Palavra, para pôr em prática. Obrigado, Pai, por ser o nosso provedor, por ser aquele que nos cuida, sabe todo e conhece todos os detalhes, todas as nossas necessidades, dos nossos problemas. E o Senhor nos provê, nos cuida, nos tira de situações difíceis, porque o Senhor é Pai de todos aqueles que te amam, a todos aqueles que reconhecem a Teu Filho como o único, suficiente Senhor e Salvador na vida deles e em nossas vidas. Pai, continua nos abençoando, continua nos cuidando e nos coloca um espírito de serventia, um espírito de adoração em nosso coração, de agradecimento, para sempre estar gratos pela Tua provisão, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, muito feliz. O estudo foi curtinho hoje, mas muito importante para a nossa caminhada, tá bom? Sempre qualquer trecho da Bíblia é muito bom para aprender, para refletir e para crescer espiritualmente cada dia mais. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.